Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Bíblia Sem Contradições. No vídeo de hoje continuaremos falando sobre a temática dos evangelhos sinóticos e especificamente nós iremos falar sobre a pergunta que os evangelistas tentam responder: quem é Jesus? E nós vamos perceber aqui que Marcos inspira Mateus e Lucas. Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros menos compreendidos. Se você quiser crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como este no canal. Bom, gente, os três evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, são chamados de sinóticos, especialmente pela grande semelhança que existe entre eles. Nós encontramos e já apontamos em outros vídeos as várias semelhanças e já apontamos inclusive o porquê dessas semelhanças. Essas semelhanças se dão especialmente por conta de Mateus e Lucas terem se inspirado no evangelista Marcos. É claro, já apontamos também em outros vídeos que a inspiração de Mateus e de Lucas não vem apenas de Marcos, vem também de uma outra fonte, Kelly, do qual eles compartilham 238 versículos. Versículos dentre os quais estão as bem-aventuranças e o Pai Nosso, que nós já fizemos vídeo também. Mas hoje nós falaremos sobre a resposta à pergunta: quem é Jesus? Que é uma inspiração do evangelista Marcos, que criou o gênero literário evangelho. Já falamos que o evangelho não é uma biografia de Jesus. Nós não vamos obter respostas a perguntas como se estivéssemos diante de uma biografia, mas nós vamos obter uma resposta a essa pergunta: quem é Jesus? Porque é uma das perguntas mais importantes do Evangelho e que os evangelistas tentam responder nesses três textos chamados de sinóticos. João é outra história e nós falaremos em outros vídeos. Hoje nós então falaremos sobre três textos que são paralelos. Paralelos, como eu disse, especialmente por conta do evangelista Marcos. E nós vamos começar com ele. Já no capítulo 1, versículo 1 de Marcos, há a indicação daquilo que Marcos vai apresentar no evangelho todo, né? Então vamos pegar aqui na nossa Bíblia agora, o evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 1. Olha só: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós vamos ficar aqui com essas duas expressões, Jesus Cristo e Filho de Deus. A expressão Cristo é uma expressão grega que significa Messias, ou seja, Marcos está indicando aqui que Jesus é o Messias, o Cristo. E na sequência, depois da vírgula, ele é o Filho de Deus. Filho de Deus é uma expressão para dizer que Jesus não é apenas humano, ele também é divino. E essas duas expressões vão aparecer ao longo do Evangelho. Ainda em Marcos, nós vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 8, versículo 29. Marcos 8, versículo 29. Olha só, é aquele contexto onde há a profissão de fé de Pedro. Então, Marcos 8, versículo 29. E Jesus lhes perguntava: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Então está na boca de Pedro aquilo que o evangelista Marcos apresentou lá no início. Jesus é aqui reconhecido como Messias, como aquele que eles estavam aguardando, que eles esperavam. Jesus aqui é reconhecido como o Cristo. E numa outra passagem bíblica, mais à frente, quase no final, no capítulo 15, versículo 39, em Marcos ainda, capítulo 15, versículo 39. Vamos lá na nossa Bíblia e vamos ler o texto para vocês perceberem que Marcos coloca na boca do centurião romano a expressão Filho de Deus. Na primeira parte é um dos discípulos, a liderança maior dos discípulos, segundo Marcos, Pedro, que coloca na boca de Pedro: tu és o Messias. E aqui no finalzinho, capítulo 15, versículo 39, nós temos
é uma declaração ainda mais forte, que é a declaração do centurião. O centurião estava diante de Jesus, vendo expirar desse modo, disse: realmente, este homem era filho de Deus. Então nós estamos no contexto aqui, depois da morte de Jesus, em que ele é reconhecido por um centurião, por um pagão, que ele é filho de Deus. Então perceberam aqui, Marcos já no primeiro versículo do capítulo 1 indica aquilo que ele vai trabalhar, aquilo que ele vai desenvolver e a resposta que ele quer dar. Jesus então é o Cristo e é Deus. Ele é o Messias e ele é o Filho de Deus. Essa mesma resposta, com algumas diferenças, vai ser dada por Mateus e por Lucas, que seguiram o evangelista Marcos, que se inspiraram em Marcos. Vamos acompanhar aqui então agora Mateus no capítulo 16. Vamos pegar Mateus, capítulo 16, versículo 16. É fácil de decorar, hein? Mateus 16, versículo 16. Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha só, no texto aqui Mateus indica que Jesus é o Messias e é o Filho de Deus. Ele adiantou aqui no Evangelho de Mateus as duas expressões que Marcos tinha separado, um na boca de Pedro e outro na boca do centurião. Em Mateus nós vemos que as duas expressões aparecem aqui. Jesus é chamado de Cristo, de Messias, e é chamado de Filho do Deus vivo. Agora nós continuamos em Mateus e vamos pegar o texto do capítulo 27 de Mateus, versículo 54, onde ele se inspira novamente no evangelista Marcos e coloca de novo na boca do centurião aquele que teria reconhecido Jesus como divino também. Mateus 27, versículo 54. Vamos lá, Mateus 27, capítulo 54. O centurião e os que montavam guarda a Jesus, vendo o terremoto e o que estava acontecendo, ficaram com muito medo e diziam: realmente ele era o Filho de Deus. Reparem que a mesma expressão utilizada e colocada na boca do centurião no evangelista Marcos está colocado aqui na boca do centurião no evangelista Mateus. A diferença aqui é que Mateus envolve também todos aqueles que estavam ao redor como tendo reconhecido Jesus como Filho de Deus. Em Marcos não, em Marcos apenas o centurião faz isso. Agora vamos dar uma olhadinha em Lucas capítulo 9, versículo 20. Nós temos a mesma expressão de Marcos, capítulo 8, 29, a mesma expressão de Mateus 16, 16, ou seja, Lucas se inspira novamente em Marcos. Lucas 9, versículo 20. Vamos lá. Lucas 9, versículo 20. Disse-lhes então: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias de Deus. Reparem que a resposta aqui de Lucas é mais curta que a resposta de Mateus, é mais próxima à resposta do evangelista Marcos, então ele muda menos o evangelista Marcos. Mas, de novo, a primeira parte da resposta indicando que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o enviado de Deus. E mais para frente, no capítulo 23 de Lucas, versículo 47, nós temos a segunda parte. Lucas 23, versículo 47. Nós vamos encontrar novamente na boca do centurião, seguindo Marcos, o reconhecimento de que Jesus é o próprio Deus, é chamado de Filho de Deus. Então, Lucas 23, versículo 47. Vendo o que tinha acontecido, o centurião glorificou a Deus, dizendo: realmente este homem era justo. Perceberam aqui que novamente Lucas volta a Marcos e coloca apenas na boca do centurião essa expressão de que Jesus
é o Filho de Deus. E aqui ele muda a expressão de Marcos e se diferencia de Mateus também, que diz que Jesus é o justo. Aqui o justo aqui no evangelista Lucas é o próprio Deus. Se a gente recuperar e olhar para o Antigo Testamento, para o Primeiro Testamento, essa expressão é uma expressão utilizada somente ao próprio Deus. Com isso, Lucas vai fazer a mesma indicação do evangelista Marcos e a mesma indicação do evangelista Mateus, dizendo que Jesus na primeira parte é o Messias e aqui de novo que Jesus é o próprio Deus. Então perceberam as semelhanças que existem aqui nesses três evangelistas e as diferenças que existem entre eles? Fica claramente demonstrado aqui que nós temos um deles que é inspiração para os outros dois. Nesse caso, o evangelista Marcos, que serve de inspiração para Mateus e para Lucas. Essa mesma resposta vai ser dada pelo evangelista João de uma forma completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, essa expressão de que Jesus é o Cristo, é o Messias, não está na boca do apóstolo Pedro. Está na boca de outra pessoa, mas isso nós falaremos em outro vídeo quando falarmos sobre o evangelista João. Se você gostou do vídeo, deixa lá a sua indicação, seu joinha, faz o seu comentário, inscreva-se no canal e nos ajude aí no compartilhamento para que a gente consiga chegar mais longe. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.